E aí, pessoal, suave na nave, Matheus aqui. Bom, você poderia estar falando que eu iria dar continuidade, tá, pessoal, aos conteúdos que eu venho mandando, né? Eu enviei uma série de gama de vídeos, continuando a série de matrizes. Basicamente, tá encerrada, só vai faltar mais um vídeo, mais alguns vídeos de exercícios, puramente exercícios. E aí a gente já acabou matriz por completo. Nível médio, barra militar, barra graduação, tá? Bom, eu aprofundei bastante, né? Bom, mas esse vídeo não é para falar sobre isso, e sim falar sobre um assunto que é muito curto, muito simples, porém é de extrema importância. Esse assunto aqui, você tem que ter alguns requisitos. A primeira coisa é saber álgebra básica, ter um domínio sobre a álgebra para assistir esse vídeo. Domínio básico, tá? Álgebra mesmo, domínio fundamental. Tem que ter um domínio fundamental sobre a álgebra. E tem que saber combinatória, esse é o requisito. Você tem que já chegar nesse vídeo sabendo combinatória, tudo certinho, combinação, o que significa combinação, o que significa permutação, o que significa princípio multiplicativo, princípio aditivo, tá? Da exclusão de eventos, probabilidade. Bom, probabilidade nem precisa, porém precisa saber combinatória sim, senhor, tá bom? Beleza, ou seja, requisito básico para assistir esse vídeo, combinatória. Combinatória e álgebra. De resto, pessoal, acabou, não precisa mais de requisito. Esse, geralmente, binômio de Newton, que é o assunto que eu irei retratar aqui nesse vídeo, é um assunto posterior que surge a combinatória. Basicamente, você estuda a combinatória, logo depois você estuda binômio de Newton. É muito curto, muito simples, é um assunto extremamente importante que vai facilitar a sua vida em níveis de muitos por cento, e você vai ver a matemática também de um jeito mais lindo, né? Bom, então bora começar. Basicamente, eu acho que só vai precisar desse barra do próximo vídeo. São 2 vídeos só de binômio de Newton, ou um mesmo. E binômio de Newton é um assunto muito curto e se chama binômio de Newton. Você tem que ter domínio de... domínio de álgebra tá incluso domínio de saber o que é polinômio, monômio, né? Porque você tem que saber o que é um binômio. Então, bora lá. Bora começar primeiro com o nome do conteúdo. Binômio de Newton. O que é um binômio? Pessoal, a gente tem na matemática expressões chamadas expressões algébricas. Essas expressões algébricas nada mais é do que expressões que a gente escreve, aí a gente usa as letras para representar ideias, para representar números, certo? E quando a gente fala, então, isso é o que diferencia uma expressão numérica de uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que a gente constrói com letras representando números barra ideias. Por exemplo, se eu te falo, pegue 2 números e adicione-os. Bom, você não pode pegar 3 mais 2 e falar 5. Pô, porque isso aqui é um caso específico, entende? Porque 3 mais 2 dá 5. Mas quando eu falo isso, a ideia é o quê? Em vez de eu fazer esse 3 mais 2, eu quero abstrair a ideia. Fazer isso valer para qualquer número. Ou seja, A mais B é igual a C. Isso aqui significa dizer o quê? Que eu estou pegando 2 números. Eu não especifiquei aqui em que conjunto eles se apresentam, esses números, certo? Eu só estou pegando esses 2 números e estou falando que ao adicionar eles, você resulta em um número distinto dos dois, que é igual a C. Claro, distinto dos dois, porque se C é A mais B, obviamente C difere-se de A ou de B. Supondo que A e B sejam distintos e não nulos, né? Então, basicamente, isso aqui é uma expressão algébrica. E o que é um monômio? Um polinômio Um monômio é basicamente um termo de grau 1. Por exemplo, A elevado a 1. Isso aqui é um monômio, certo? E o que é um binômio? Um binômio são 2 monômios. Ou seja, eu tenho exatamente aqui um binômio. São dois monômios, ou seja, são 2 termos. São dois números que são números quaisquer distintos entre si. E eles representam um grau de um polinômio. Como assim? Um polinômio é o quê? É um conjunto de monômios, certo? Beleza, em que o grau deles vão aumentando. E o grau, a gente sabe que é obtido mediante exatamente a potenciação, o índice que está elevado. Qualquer número está elevado a 1. Então, o índice
você poderia pensar, o índice mais baixo é 1. Não, o índice mais baixo é 0, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é definição. Ou seja, o monômio com menor grau, na verdade, ele deixa de ser um monômio, ele passa a ser uma constante, certo? Então a gente constrói polinômio. Bom, não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é só a gente destrinchar alguns conceitos. Isso aqui é só uma breve introdução. Então você tem que saber o que é um binômio, polinômio, enfim, expressão algébrica. Ou seja, domínio da álgebra. E de Newton. Por que de Newton? Porque, bom, essa parte eu fico devendo para vocês. Eu não sei se realmente Newton ele construiu a ideia do binômio, dessa captura dessa ideia do binômio, dessa generalização. Porém, eu creio que sim. Eu creio que realmente ele descobriu essa parte da matemática da análise combinatória, tá bom? Então, bom, bora lá então falar um pouco sobre o binômio de Newton. Pessoal, se, por exemplo, eu te dou a seguinte expressão, eu pego esse binômio e elevo a zero. Bom, A mais B, eu sei que eu posso falar que é igual a um número C. Claro, eu adiciono dois números e resulta em outro número, certo? Em que equivale a dizer que eu tenho um C, um número elevado a zero. E por definição, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, eu pegar exatamente A mais B, um binômio elevado a zero, significa que eu resulto no valor 1, uma constante, um número. Certo, pessoal? Beleza. E a gente vai construir Você vai entender qual é a ideia do binômio de Newton e por que eu estou fazendo isso. Só, por favor, preste atenção. Bom, iremos pegar o binômio de Newton e agora elevaremos a 1 essa potência. Ou seja, a gente está falando que eu tenho uma única vez tomado o parênteses, o binômio A mais B, que resulta em A mais B, certo? Beleza. Bom, e agora se eu te dou o produto notável A mais B quadrado? Isso aqui é um produto notável que nada mais é do que um binômio. E como que a gente resolveria isso? Bom, eu falar que eu tenho A mais B é um número, eu chamei de C aqui, C quadrado. Ou seja, eu tenho C vezes C. Mas o que é C? A mais B. Eu falei que é igual. Ou seja, a gente tem aqui o produto de um número por ele mesmo. No caso aqui, eu tenho A mais B, A mais B. E o que resulta? Bom, a gente sabe que para a gente realizar isso, a gente utiliza propriedades distributivas da adição e associativa e comutativa. A comutativa e associativa, barra distributiva da adição. Associativa não, perdão. Comutativa e distributiva da adição, certo? E a gente sabe que a gente pode resolver isso fixando um termo do binômio dentro do parênteses, o conteúdo dentro do parênteses, a gente escolhe um termo e a gente escolhe ele para multiplicar os outros termos dos outros parênteses, certo? Isso aqui utilizando exatamente a ideia do quê? Da definição de álgebra, pô. A vezes A, então, pessoal, a gente vai ter aqui mais, eu vou ter A vezes B, certo? E a gente faz a mesma coisa com B. B vezes A mais B vezes B. Bom, A vezes A é A quadrado. AB e BA é a mesma coisa, né? A multiplicação, ela é associativa. Ela é comutativa, aliás, né? Se ela é comutativa, 2AB ou 2BA mais B quadrado. Então, você tem um produto notável que é muitíssimo conhecido. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? A quadrado, B quadrado, A 2AB, né? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, certo? O primeiro termo ao quadrado, o último termo ao quadrado, mais duas vezes os dois termos, A, B, certo? Beleza. Perfeito. E você consegue calcular, então, quem é A mais B ao quadrado. Sabendo que é A quadrado mais 2AB mais B quadrado, né? Falando isso aqui de forma algébrica. Isso aqui são números, porém, não necessariamente eu posso ter números. Eu posso ter ideias de exatamente expressões algébricas. Para expressar essas ideias que são números abstratos, né? Quaisquer números para valer a relação. Bom, gente, beleza, perfeito. Eu sei calcular isso. E agora, por exemplo, se eu pegasse um binômio elevado ao cubo, né? Você também sabe resolver isso. Isso aqui é comumente aparece também
nos exercícios, na matemática, certo? Bom, você sabe, né, que isso aqui é c ao cubo, que é c vezes c vezes c. Sua vez vai ser a mais b vezes a mais b vezes a mais b. E isso aqui, bom, você vai ter exatamente o a mais b ao quadrado, o anterior, ou seja, isso daqui, tá, pessoal? No lugar de quaisquer 2 parênteses que eu escolher, vezes a mais b. E quando você fizer essa distributiva, você resulta em o cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais b ao cubo. Bom, no caso, você sabe calcular a mais b elevado a cubo. Bom, e você também sabe calcular a mais b à quarta. Basta você multiplicar exatamente essa expressão por a mais b. E assim por diante. E você vai saber para qualquer coisa. Você sabe fazer, entendeu? Mas qual é o problema, pessoal? O problema começa que quando a gente está calculando na prova, a gente precisa de tempo. Aí precisa economizar tempo. Então termina que a gente decora e não decora, né? Porque a gente sabe fazer. Apenas decora no sentido do quê? Fica bem mais rápido. A gente realmente decorar essa parte daqui, por exemplo, que a mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas veja que eu sei fazer. Você tem que lembrar que matemática é o quê? Você saber fazer. Se você decora, realmente, todo matemático ele decora até certo ponto. Porém, veja que ele aprende, ele sabe fazer, ele sabe observar o padrão, ele sabe o que está fazendo. Então, você não pode apenas decorar. Matemática não é isso. Isso não é a beleza da matemática. Certo? E qual é o problema, pessoal? Beleza, então, esses dois eles são fundamentais porque eles já aparecem em nossos exercícios matemáticos. Mas qual é o problema, pessoal? Quando a gente vai aumentando, passa de 3, vai aumentando muito, isso aqui fica inviável fazer na mão. Aí a gente manda o computador, por exemplo, calcular. Mas veja que se você está numa prova, a ideia é que se você sabe fazer para 2, para 0, para 1, para 3, e sabe fazer também para o resto na mão, por que você não consegue então fazer o resto na mão? Né? Essa é a lógica para você extrair a ideia, abstrair a ideia e aprender ainda mais. Né? Então veja que eu, por exemplo, eu chego aqui para você e eu quero que você calcule esse binômio elevado a 1000, pessoal. 1000, ou seja, você está pegando C vezes C vezes C, um total de 1000 vezes. Ou seja, você está calculando A mais B vezes A mais B, A mais B, um total de 1000 vezes esses fatores. E eu quero exatamente a resposta disso. Veja que se você fizer isso aqui na mão, cara, tu vai demorar muito tempo. Isso aqui vai durar o dia, o outro dia e tu ainda não vai ter terminado. Cara, isso aqui vai demorar muito. Então, como que a gente poderia fazer, Matheus, para termos gigantes, né? Muitíssimos fatores. Como que a gente calcularia? E é isso que a gente vai utilizar. A gente vai pegar essas ideias anteriores até a quarta, tá? A gente vai trabalhar e a gente vai construir uma ideia, um padrão, vai observar um padrão na obtenção desses termos. Ok, pessoal? Então, bora lá. E a gente vai deixar isso aqui, que a gente vai responder no final deste vídeo qual é a resposta disso daqui, tá? No caso 1000, realmente é inviável fazer na mão, até mesmo com um padrão que eu vou mostrar. Mas veja que você vai ter como calcular isso aqui sim, tá? Então, bora lá, pessoal. Então, a primeira pergunta que eu irei fazer para vocês é como que a gente vai observar esse padrão. Então, a gente vai observar da seguinte forma. A gente vai começar pelo a mais b ao quadrado, tá bom? E a gente vai usar a ideia de combinatória para a gente construir isso daqui, tá? Observe que... pessoal, e uma pergunta que vocês devem estar perguntando, que você deve estar fazendo, Matheus, você consegue disponibilizar talvez esses documentos, né, pra gente? E talvez eu consiga, pessoal, mas como está no vídeo, eu não vejo necessidade de disponibilizar alguns documentos. Alguns eu posso até disponibilizar sim. Então, bora lá, pessoal. Observe que há um padrão na obtenção desses termos. A gente vai observar, achar esse padrão agora. Na obtenção
dos termos. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Pegue o binômio a mais b ao quadrado. Isso aqui é igual a a mais b vezes a mais b. Concorda comigo? Primeira coisa que você tem que observar. Bom, isso aqui é um número que está elevado a um número n qualquer, né? Esse n, nesse caso aqui, é um número natural, né? Que eu estou trabalhando aqui, por enquanto. É ambulância, enfim. Beleza. Observe que n, ele indica exatamente, obviamente, que é o índice da potenciação ali, que a quantidade de parênteses que nós temos, né? Obviamente. Matheus, porque ele indica quantas vezes esse número se multiplica por ele mesmo. Exatamente, pessoal. Beleza. Ó, tá bom. E o que você vai fazer, pessoal? Eu quero que vocês tenham a seguinte sacada. Usando a ideia de combinatória, tá? Veja só. Se você... o que a gente sabe do princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo, ele nos garante a seguinte coisa. Se você tem um conjunto de decisões que você tem que tomar sobre alguma coisa... Como assim, conjunto de decisões? Você tem algum evento, qualquer evento que seja, e você tem esse conjunto de decisões, seja uma decisão 1, decisão 2, decisão 2. Decisão mesmo, tá, pessoal? Estamos falando de decisão. Ou seja, por exemplo, quantas formas eu posso me vestir sabendo que eu tenho 5 camisas e 2 meias, por exemplo, tá? E veja que a primeira decisão que você tem que tomar é qual camisa eu vou escolher, né? Qual camisa eu vou escolher? E a segunda camisa e a segunda decisão é a meia. Neste caso, né? Eu tô subentendendo que se vestir é isso. Mas, por favor, não saia na rua de camisa e apenas meia. Isso é peladão. Não saia. Enfim. Então, nesse contexto que eu estou dizendo agora, você então sabe o quê? Que você tem que tomar esse conjunto de decisões. E quando esse conjunto de decisões, essa decisão 1, escolha a camisa, escolha a decisão D2, escolha a meia... Quando esse conjunto de decisões eles têm que ser tomados de forma consecutiva, como assim consecutiva? Veja que, se você escolher apenas a camisa, eu subentendo que você não está vestido. Porque para o contexto da questão, você está vestido, as formas de você se vestir tem as meias e a camisa. Ou seja, você tem que escolher necessariamente, tomou a primeira decisão, você tem que tomar a segunda. E a segunda, ela independe da primeira. Por quê? Eu pegar uma meia azul, eu posso escolher essa meia... por exemplo, eu tenho uma meia azul. Eu posso escolher essa meia azul com a camisa preta, que eu tenho uma camisa vermelha. Tanto faz, eu posso escolher. Então, veja que essas decisões, quando elas independem uma da outra, e eu tenho N uma forma de tomar a primeira decisão e N duas formas de tomar a segunda decisão... Para que esse evento ocorra, ou seja, estar vestido, que é usar a camisa e a meia, que é exatamente a decisão 1 e a decisão 2, pode ser tomado multiplicando as formas de escolher a camisa, que é o meu conjunto da minha primeira decisão, das formas que eu posso tomar, e o segundo conjunto. Ou seja, isso significa dizer o quê, pessoal? Que se eu tenho 5 camisas e 2 meias, tem 5 vezes 10, 2, que são 10 formas de me vestir. Que é, por exemplo, camisa preta com meia azul e vermelha. E veja que esse conjunto PA aqui, esse par ordenado, que indica exatamente uma sequência, indica como eu estou me vestindo. Camisa preta e meia azul. Camisa preta, meia vermelha. Observe que eu tenho aqui duas formas, né? Por ter 2 elementos aqui, eu tenho então 2 vezes a quantidade de camisas que eu tenho aqui. 2 vezes 1, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? E observe o que, pessoal? Você vai pensar da seguinte forma. Vamos enxergar como eu posso misturar combinatória, esse princípio multiplicativo, combinação, com essa ideia. Gente, fixa exatamente o quê? Qual é a primeira decisão que você tem que tomar? Bom, isso aqui para resultar em a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Perceba que eu vou primeiro escolher qual parênteses eu vou escolher aqui para multiplicar, para escolher algum termo desse parêntese para multiplicar outros parênteses que tenho. Não é mesmo, pessoal? Então, por exemplo, eu vou ter a decisão número 1 e a decisão número 2, tá? Essa decisão número 1 e a decisão número 2. Qual é a decisão número 1, primeiro, que eu quero que você observe? A primeira decisão é qual dos parênteses você vai escolher.
certo? Qual termo dos parênteses? Você vai escolher algum termo dentro do parênteses. Ou seja, ou você escolhe A ou escolhe B para fazer o chuveirinho, né? Então, a primeira coisa é isso. Qual termo você vai escolher? Como a gente tem um binômio, a gente tem exatamente o quê? Aqui 2 termos para escolher dentro de cada parênteses, tá? Então, bora lá. Fixa algum termo. Bom, eu vou escolher o termo A aqui. Fixei o termo A. Então, bora lá. Fixando. E, gente, eu também vou trazer no canal vídeos de combinatória, tá? Fixando o termo A, certo? Podemos tomar quantas vezes, que é exatamente as formas que eu posso escolher o termo A, de acordo com a quantidade de parênteses, o A. Observe, pessoal, que ao escolher o fator A, ao ter, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem 2 parênteses. Ao escolher o termo A, ele vai multiplicar cada termo dos parênteses posteriores, não é? Certo. E, bom, ao escolher o termo A, no outro parênteses eu posso escolher tanto o termo A quanto o termo B, certo? Logo, há 2 formas de escolher o termo A. Fixado o termo A no primeiro parênteses. Ou seja, temos... E você vai ver o padrão nisso, tá? Temos 2 fatores para escolher A, certo? Logo, 2 vezes. Por exemplo, quais são as formas possíveis? Bom, eu tenho A vezes A, e, bom, se eu escolho A no meu primeiro e A no segundo, eu tenho A vezes A. Porém, se eu escolho A no meu primeiro, fixado A, ele já está fixo. Você já escolheu que aqui, esse parênteses eu envio o fator A, certo? Se fixado, então, no outro parênteses, ou você envia o A, ou você envia o B, ou você escolhe o B. Mas observe que se eu já escolhi, eu já tenho aqui, eu já contabilizei A vezes A, que é exatamente esse segundo parênteses me enviar o A, então o que sobra é eu enviar o B, não é? Que é A vezes B. Observe que eu tenho isso aqui. Ou seja, são 2 formas que eu posso escolher exatamente no primeiro parênteses, fixado o A no meu primeiro parênteses, o A. São 2 vezes, certo? Perfeito, pessoal. Agora, o que eu quero que você note. E se eu fixar o termo B em vez do termo A? Ou seja, o primeiro parênteses, eu enviei o B. Sobra quantas formas de escolher no outro parênteses? Bom, eu posso escolher, já que é fixo o B aqui, né? No outro parênteses eu posso escolher ou o A ou o B, certo? Então, fixando o termo B. Isso aqui fixando o termo A e B é no parêntese que ele se encontra, tá? Bom, fixando B, sobra a escolha de A ou a escolha de B no segundo parênteses daqui, pois só tem 2 parênteses. Logo, 2 formas de escolher, de tomar as decisões de quais termos vão enviar. Quais são essas 2 formas? Escolhi B já no primeiro, segundo enviar A. Ou, né, e escolhi B e eu envia outro B do segundo parênteses. Ou seja, 2 formas. Certo? E observe, pessoal, que a gente tem a seguinte coisa. Observe agora a seguinte coisa. Bom, ao fixar, então, o termo A e o termo B, eu tenho o quê? Que essa quantidade de formas totais forma exatamente a minha resposta. Eu tenho A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Certo, pessoal? Ah, entendi, Matheus. Certo, tô entendendo. Tô entendendo. Não tá dando para entender.
Então agora observe a seguinte coisa, o que a gente vai pensar, pessoal? Eu vou construir aí que a ideia para vocês. Observe que a² mais 2ab mais b². Isso aqui equivale a dizer o quê, pessoal? Olha só. Olhando quando eu fixei o termo a, certo? Observe que a vezes a seria a mesma coisa de eu escolher no meu segundo parênteses o termo a e fazer a vezes a invertido, não é? É verdade, Matheus. Então, observe que a vezes a, eu vou ter a seguinte coisa. Decisão número 1. Eu vou escolher o parênteses, certo? Eu vou escolher exatamente o parênteses daqui, tá? E de acordo com essa escolha de parênteses, eu vou fixar algum dos termos e eu vou definir a quantidade de formas que eu posso tomar essa minha primeira decisão, certo? Então, veja, eu tenho a². Observe a seguinte coisa. Observe que a quantidade de formas que eu escolho o meu termo a em todos os meus parênteses, ela é definida pela quantidade de parênteses, não é mesmo, pessoal? Exato, né, Matheus? Se tivesse outro parênteses, aí eu teria esse poderia me enviar a, esse poderia me enviar a, e o outro me enviar a, não é, Matheus? Sendo que a, tanto faz essa ordem aqui, né, que eu escolho a, não é, Matheus? A ao cubo, pessoal, é a mesma coisa de eu pegar a² vezes a, tá? Ou seja, eu poderia escolher qualquer um desses parênteses para me enviar a. E se eu escolhesse uma ordem diferente de parênteses para me enviar, dá na mesma coisa, né? Já que é um produto. Então, o que acontece, pessoal? Você percebe que a quantidade de formas possíveis de tomar um fator equivale a uma combinação, certo? A uma combinação. Que combinação é essa? Eu tenho duas formas de tomar o meu fator a no meus parênteses. Porém, observe que se eu tenho a², quer dizer que a quantidade de parênteses, eu escolhi todos os parênteses e eu escolhi a, não é? Beleza. Então, se eu escolhi todos os parênteses a, significa dizer o quê? Que eles podem permutar entre si, né? Então, eu divido por 2. Isso aqui é combinação de 2 escolhe 0. Porque se eu... Isso aqui você vai entender em que ponto? Olha só, pessoal, como vocês vão entender. Se eu escolhi exatamente em todos os meus parênteses enviar a, obviamente isso é igual a a². E não tem parênteses sobrando a mais que eu escolha b. Então sobra 0 formas de eu escolher b, não é? Então, isso daqui está correto, porque isso aqui é o quê? 2 fatorial, 2 menos 0 fatorial, 2 fatorial vezes 0 fatorial. E isso é igual a combinação de 2 escolhe 0 vezes a, eu escolhi em todos os parênteses enviar a. Ou seja, exatamente esse n igual a 2 aqui, certo? Vezes b, e eu escolhi 0 formas de b, porque eu já escolhi todos os parênteses de enviar a, certo? Beleza, Matheus, tá dando para entender. E eu adiciono ao quê? Se eu escolho em um dos parênteses a, as formas que faltam para escolher no outro parêntese é a ou b. Concorda? Concordo, Matheus. Porém, se eu envio a e envio um b, eu tenho um ab. Ou seja, das duas formas que eu tenho para escolher o a, eu escolhi um dos parênteses de enviar b. Logo, a 2 menos 1, que dá 1, b elevado a 1. Como assim, Matheus? Isso aqui é combinação de 2 escolhe 1, a elevado a 2 menos 1, b elevado a 1. Observe que, pessoal, exatamente o que? Se eu tenho duas formas de escolher a, porque se eu já fixo a, ou seja, eu já escolhi um dos parênteses a, no outro parênteses ou sai a ou sai b. Porém, por que eu não escolho a de novo? Porque eu já escolhi a aqui. Então, eu tenho que adicionar a forma que resta.
a única forma que resta que é o quê? Escolher B. Então, dos dois parênteses que eu tenho, que eu escolho, eu enviei um A e eu enviei um B. Logo, das duas formas de escolher A, eu escolhi enviar A uma única vez, certo? Porque eu já escolhi B. E por fim, pessoal, já tem o quê? A quadrado B, ou seja, nos dois parênteses enviou A, isso aqui é B elevado a zero. Já escolhi de enviar em um dos parênteses A e no outro sobrou B. E agora sobra exatamente eu escolher B nos dois parênteses e não sobra A. Então, das duas formas, eu já escolhi as duas para escolher A. 2 menos 2, B elevado a 2. E observe que isso aqui resulta exatamente em A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E este é o padrão, tá bom? Essa combinação, ela é perpétua. Ela vale para qualquer coisa. E você vai ver isso agora. Ó, observe que se eu tenho A mais B ao cubo, isso aqui é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Observe que eu tenho exatamente 3 parênteses, né? Bom, bora lá. Quais são as formas possíveis de escolher A? Se eu escolho o primeiro parênteses, por exemplo, eu fixo A. Bom, esse A ele pode se multiplicar com o A ou o B do segundo parênteses. E ele pode se multiplicar exatamente com o A do último parênteses e o B do último parênteses. Ou seja, bora supor, pessoal, fixei o A. Eu posso escolher ou A no segundo parênteses ou A no terceiro parênteses. A e A. Observe que tanto faz onde eu fixo o meu A, porque ele vai se multiplicar por todo o binômio, por todos a quantidade de parênteses. E a quantidade de parênteses é justamente a quantidade desse número aqui, que indica quantas vezes está multiplicando por ele mesmo. Perfeito, pessoal? Isso é um padrão já. Beleza. Então, eu posso obter A vezes A vezes A. Porém, se eu fixei A nesse daqui, o primeiro parênteses sempre envia A, né? Nos outros parênteses, em vez de enviar A, esse aqui pode enviar B. O terceiro, ele pode enviar B também. Ou eu posso escolher A e o segundo enviar A e o terceiro enviar B. Mesma coisa, o primeiro enviar A, o segundo enviar B e o terceiro enviar A. Sendo que há um padrão. Qual é o padrão, pessoal? Observe que por isso ser um produto, A vezes B, né, que está aqui A quadrado B, é a mesma coisa de A quadrado B. Ou seja, pessoal, mesmo que eu altere a ordem dos quais eu escolho nos parênteses, qual termo eu vou escolher dentro dele, isso não altera o meu resultado, certo? É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, ou seja, está contado, né, repetido. Por isso que a gente usa a combinação, porque tanto faz a ordem disso daqui, tá? De como aparece, tá bom? Então, bora lá, pessoal, bora continuar. Eu tenho A, B, A, certo? Eu fixei o A. No primeiro, ó, eu já enviei A, já enviei B, B, já enviei A, B, já enviei A, B, A. E agora, pessoal, eu já contei todas as formas, fixado o primeiro parênteses o A. Agora, se eu fixar o B, pessoal, eu escolhi o B agora. Observe que o B ele vai se multiplicar exatamente pela quantidade de parênteses que eu tenho aqui. Ou seja, escolhi o B. Eu posso escolher A, B, A, B, B, certo? Eu acho que eu já contabilizei todas as formas e posso escolher todos enviarem B. Essas são todas as formas, eu acho. Acho que eu contabilizei tudo. E bora lá, pessoal. Bom, eu sei que isso aqui é igual a A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B cubo. Primeiro, 3A quadrado B. Bora procurar eles aqui. A quadrado B, certo? A quadrado B. Observe que ao adicionar isso aqui, eu obtenho 3A quadrado B. E observe, pessoal, que tanto faz a ordem exatamente do meu A. A nesta ordem e nesta é a mesma coisa. Logo, isso aqui equivale a uma permutação com repetição de termos, que nada mais é do que uma combinação, certo? Então, é o que? Eu escolho qual é o primeiro
Eu tenho, no caso, o quê? Uma permutação com repetição, que equivale a uma combinação da quantidade de termos. Eu tenho 3 termos e eu tenho 2 termos A repetidos. Ou seja, tá aqui, 3 escolhe 2, por exemplo. E você vai entender tudo, né? Então, gente, bora tentar aplicar a mesma lógica que a gente fez aqui, ó. No caso, aqui vem a quantidade de formas de escolher. Eu tenho 3 formas de escolher. Por quê? Porque eu tenho 3 parênteses. E em cada parêntese eu escolho um único termo, certo? E então, o termo que eu escolho, exatamente essa sequência que eu escolho, ela é de acordo com a quantidade de parênteses. Obviamente, porque cada parêntese vai enviar apenas um único termo. Então, a quantidade de parênteses, eu tenho 3 neste caso. E, bom, se eu envio A em todos os parênteses, sobra 0 parênteses para escolher B. Então, isso aqui é A, 3 menos 0. Por que 3 menos 0? Porque, obviamente, conforme eu aumento a quantidade de termos que eu escolho por exemplo, se eu escolho que um parênteses envia B, diminui uma das formas de escolher que o parênteses envia A, né? Então, se eu enviei todos B, sobra 0 formas de escolher B. Mais 3 formas, escolhe 1. Eu pedi para que todos os parênteses enviem A, menos um único parênteses, ou seja, eu fixei B. Neste caso, eu escolho um dos parênteses CB e sobra 3 menos 1 formas de parênteses de mandar A, ou seja, 2 formas. Ou seja, aqui é o A quadrado B. E a mesma coisa eu vou fazendo. Observe, pessoal, que conforme vai aumentando esse número em unidade, ele diminui deste índice, como eu estou fazendo aqui para vocês. Então, AB quadrado. E, por fim, eu pedi para que todos os parênteses enviem B. Então, sobra 0 formas de escolher A. E eu já escolhi as 3 formas de enviar B. E observe que ao você resolver isso, toda a combinação, isso aqui é o coeficiente binomial, né? Você vai ter o quê? Você vai ter exatamente A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B cubo. Então, observe, pessoal, que este método que eu estou falando para você, a gente já consegue fazer isso, provar que isso aqui vai valer para tudo, para qualquer N, para qualquer número de parênteses. Agora, tá, gente? Não sei se vocês entenderam, a ideia é a seguinte. Dado um binômio A mais B elevado a N, isso significa dizer que eu tenho N parênteses, certo? E isso aqui é o binômio de Newton, A mais B. E eu tenho N parênteses. Se eu tenho N parênteses, cada parêntese eu envia um dos termos do binômio, certo? E se eu escolho, por exemplo, todos os parênteses de enviar o A, eu tenho A elevado a N. E não sobra forma de escolher B. E se não sobra forma de escolher B, a quantidade de formas que eu escolhi A, tanto faz eu trocar a ordem de algum A, porque é a mesma coisa. Então, isso eu tenho N formas para escolher A e 0 formas para escolher B, que equivale exatamente à combinação de N escolhe 0. Então, observe, pessoal, que isso aqui é igual à quantidade de parênteses que eu tenho, 0, né? Escolhi todos os parênteses via A, B elevado a 0. E conforme eu escolho o B, diminui uma das formas de escolher A, de acordo com a forma que eu escolho B. A quantidade de vezes que eu escolho B. Então, observe, pessoal, que eu tenho exatamente que isso é igual a fazer o binômio de Newton. Então, a gente tem agora a ideia de como calcular qualquer termo do meu binômio, da minha soma aqui, e eu tenho exatamente o resultado, né, dessa minha soma, desse A mais B. Perfeito, pessoal? Isso aqui é o binômio de Newton. Ele é dado por uma combinação. Tá bom, gente? Isso aqui é dado por uma combinação. E, bom, você pode pensar com o princípio multiplicativo mais propriamente dito. Como princípio multiplicativo nada mais é do que combinação. Para quem não sabe, tudo deriva de princípio multiplicativo. É a mesma coisa, a mesma. Então, eu vou deixar mais óbvio ainda só com o princípio multiplicativo que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Olha só. Bora falar. Eu tenho a quantidade N de parênteses, certo? Aqui presente. N de parênteses.
Cada parênteses é uma decisão. Eu escolho algum termo a enviar do meu parênteses. São dn decisões de acordo com a quantidade de parênteses. Então, observe que a decisão número 1 é exatamente o quê? Quantas formas eu posso enviar A? Veja que eu posso enviar todos de parênteses, podem enviar A. Ou seja, tem N formas de enviar A, certo? Porém, veja que todas as formas de enviar A, ao enviar todas as formas A, observe que tanto faz o parênteses que eu troque, ou seja, eu troque as decisões, qual termo eu faça o chuveirinho, que vai resultar na mesma coisa. Logo, alterar a ordem das decisões não vai alterar o produto. E então, por isso, eu tenho que dividir exatamente pelas quantidades de posições que eu posso trocar o A. Observe que eu tenho N decisões, eu tenho N maneiras de escolher o A nos parênteses, então eu tenho N trocas de posições. Mesma coisa, se eu diminuo alguma das formas, quando eu já escolhi em um dos parênteses A, vai sobrar quantos parênteses? A quantidade de parênteses menos 1. Então, N menos 1 é forma de escolher A agora. E observe que a mesma coisa eu posso trocar de posição. Então, você entende isso daqui? Sendo o que, pessoal? Sendo combinação de N escolhe 0, certo? E o que acontece nessa combinação de N escolhe 0? Isso equivale a dizer que eu enviei todos o A e escolhi 0 formas de enviar o B. Eu escolhi todos de enviar o A. E a mesma coisa você vai fazendo, pessoal. Observe que a mesma coisa você faz conforme você escolhe B. Por exemplo, se eu escolhi agora um parêntese CB, se eu escolhi um parêntese CB, vai sobrar o que, pessoal? Vai sobrar N menos 1 formas de escolher o A. Observe o que? Que eu vou ter N, por exemplo, escolhi o B no último parêntese. Bora supor que eu não saiba disso. Tem N formas de escolher A, né? Mesma coisa. N menos 1 até a enésima menos 1 posição antes. Ou seja, no penúltimo parênteses, eu vou ter aqui, tá? No penúltimo parênteses. Observe que eu escolhi B no último parênteses. Ou seja, aqui é B, aqui é tudo A. Observe que eu posso trocar de posição o A. E a mesma coisa também. Então, eu tenho que dividir pela quantidade de posições que A pode trocar. Qual é a quantidade de posições que A pode trocar? N menos 1 posições, que é N menos 1 fatorial. Então, isso nada mais é do que N fatorial, N menos 1 fatorial. O B, ele pode trocar de posição exatamente com eu e meio, não tem o que no parênteses trocar de posição, então vezes 1. E isso aqui é a combinação de N, escolhe 1. E isso é exatamente A elevado a N menos 1, porque eu já escolhi B uma única vez em um dos parênteses. E isso aí eu também faço a ideia para tudo, tá? Mesma coisa. Ou seja, pessoal, binômio de Newton nada mais é do que combinatória, meu querido amigo. Se você sabe combinatória, você sabe binômio de Newton, meu querido Frente. Então, pronto, dado o binômio de Newton, a gente pode agora calcular esse exercício aqui, ó, pessoal. Saca só. A mais B elevado a 1000, certo? A mais B elevado a 1000. Isso aqui nada mais é do que o quê? Por realmente N ser um número imenso aqui, eu irei usar a notação de somatório, certo? Para indicar isso daqui. Bom, como que a gente pode indicar o binômio de Newton como somatório? Veja, a gente pode fazer assim, ó, somatório. O coeficiente binomial aqui, N, eu chamo aqui de I. E conforme, observe que conforme eu aumento I, eu vou ter N menos I, que é a quantidade de parênteses menos a quantidade de parênteses que eu já escolhi para um outro termo. E esse outro termo é B. Ou seja, I vai de 1 até N, né? Eu assumo o valor de 1 até N. Aliás, nem de 1, né? De 0. De 0 até N. Certo, pessoal? Então, eu posso escrever assim o somatório, né? Eu posso escrever assim essa soma de termos do binômio. Então, isso é igual ao somatório de I começando em 0 até N
de n escolhe 0, ou seja, quem é n? É a quantidade de parênteses, 1000. 1000 e a é elevado a 1000 menos i, b elevado a i. Essa é a resposta, tá? Essa é a resposta. Aí o que acontece? Como a e b são números, geralmente na questão ele vai te dar quem é a e b, entendeu? Então, por exemplo, se a é 1 e b é 2, quanto vai dar isso? 1 mais 2 é elevado a 1000, é 3 elevado a 1000. Ou seja, 3 elevado é 3 multiplicado por ele mesmo 1000 vezes, pessoal. Isso aqui, então, é igual ao somatório. I igual a 0, 1000. Da combinação de 1000, escolhe exatamente I. I é uma posição qualquer. A elevado a 1000. Bom, mas quem é A? É 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1, tá? B, que é 2, elevado a I. Então, observe que eu tenho exatamente isso daqui, tá, pessoal? Isso aqui é igual a isso. E essa é a resposta, tá? E, por exemplo, se eu quisesse calcular, então, agora A mais B elevado à quinta. Mateus, me diga o quanto é isso. Isso aqui é o quê? Combinação de 5 escolhe 0, A à quinta, mais 5 escolhe 1, A, 5 menos 1, 4, B, mais 5 escolhe 2, A ao cubo, B quadrado, mais 5 escolhe 3, A ao quadrado, B ao cubo, mais 5 escolhe 4, A, B quarta, mais, por fim, 5 escolhe 5, B a quinta. Então, você resolve a combinação e você vai obter os números que se chama coeficiente ligado aos termos, tá bom? E isso aqui é binômio de Newton, tá, pessoal? A gente já demonstrou, então, aqui o que é binômio de Newton, mostrou as funcionalidades. Então, o binômio de Newton tem diversas funcionalidades. No próximo vídeo, eu vou trazer um exercício aqui, só para falar que eu não deixei de dar. Aí, o que acontece? Eu vou trazer esse vídeo de binômio de Newton mais 2, eu acho, mais 2. Que aí vai ficar completo, tá? Bora lá, pessoal, eu vou dar um exercício aqui para vocês. Mateus, eu quero que você calcule. Eu tenho esta conta daqui, ó, pessoal. X mais 2 sobre x elevado a 4. Na verdade, eu vou colocar x mais 2 elevado a 4. Tá bom? É um número pequeno, pra gente ver que dá certo. Eu quero que você calcule qual é o coeficiente. Ou seja, um número do termo cujo ele possui x cubo, do termo x cubo. Certo, pessoal? Como que a gente vai fazer isso? Observe que a gente pode criar uma fórmula que a gente já tem, que a gente nem precisa de fórmula, mas basicamente é isso que a gente já tem. Veja, pela definição aqui de binômio de Newton, como eu escrevi, bora lá. Esse i, ele indica a posição do termo, não é? A posição do termo indica a posição, tanto a posição do termo na minha sequência, quanto indica quando eu escolho B no parênteses, certo? Perfeito, pessoal? Então, observe a seguinte coisa. Se eu quero x ao cubo, e eu só tenho aqui no primeiro termo x, observe que x cubo, eu sei que, na verdade, essa potência é obtida mediante o quê? A quantidade de parênteses, que é 4, neste caso, menos um número qualquer, isso resulta em 3, observe que a gente consegue calcular exatamente qual é o valor do meu segundo termo, ou seja, em que posição ele se encontra. No caso, tu tem que ter 4 menos k, tu tem que k igual a 1, tá, pessoal? Ou seja, o que isso significa? Saca só. O termo, a posição de um termo, k mais 1. Por que mais 1? Porque começa em 0, né? K pode assumir o valor de 0. K mais 1. E por que eu coloquei k, então, mais 1? Porque se eu coloco k como... se eu contabilizo k como eu não contasse do 0,
ele vai contar os termos a partir do segundo termo, entendeu? Então, K como pode assumir o valor de zero, mas não existe zero termos, existe apenas um termo. Por exemplo, se eu coloco n escolhe 0 elevado a n, isso aqui é o primeiro termo, concorda? Mas você concorda também comigo que se isso aqui é exatamente esse valor do b, do k, observe que, mesmo que aqui seja zero, isso aqui é um termo, não é? Então, por isso que eu coloco k mais 1, porque k pode ser zero, mas não existe zero termos, né? Tk mais 1 é igual a n escolhe k a n menos k b elevado a k. É isso daqui, não é? O binômio de Newton. Então, bora lá. Isso para k escolhido entre 0 e n. Então, bora lá, pessoal. Agora, a gente vai calcular qual é o termo. Quando k, então, tem que assumir o valor de 1, é o segundo termo da minha sequência, tá? Que é n é 4, k é 1, 4. 4 menos 1, 3. Quem é a? A é x. X elevado ao cubo, que é exatamente o que eu quero. Quem é b? 2. Elevado a quanto? K igual a 1. Então, observe que o coeficiente nada mais é do que 2 vezes a combinação de 4 escolhe 1. Que isso aqui é igual a 2 vezes 4 sobre 1 fatorial. E isso aqui, 2 vezes 4, é igual a 8. Tá bom? Essa é a resposta. Tá? 4 fatorial, 3 fatorial vai embora. Tá certo. Então, essa é a minha resposta, tá bom, pessoal? Agora, bora conferir se isso aqui é verdade? X mais 2 vezes x mais 2. Isso aqui é igual a x quadrado mais 2x mais 4. E agora a gente vai multiplicar isso por x quadrado mais 2x mais 4. Porque eu tenho isso aqui um total de 4 vezes. Realizando agora x à quarta, tá? 2x ao cubo, calma, 2x ao cubo, mais 4x quadrado, 2x mais 2x ao cubo, mais 4x quadrado, mais 4x, mais 4x quadrado, certo? Mais 8x. Observe, pessoal, que eu vou ter o quê? Bora ver se eu não cometi nenhum gafe. E pelo que eu tô vendo aqui, eu cometi alguma gafe, não é mesmo, pessoal? Cometi alguma gafe aqui. Eu creio que não, né? Mas aparentemente eu cometi alguma gafe. Porque aqui, ó, deu 4x cubo, né? Ah, sim, pessoal. Não, tá certo. Tá certo. Porque o que acontece? O segundo termo, que é o b, ele, por ser um número, neste caso, ele influencia no coeficiente binomial, tá bom? Ele influencia no coeficiente binomial, pessoal. No caso, aqui, eu deixei de falar, né? Que se o termo for um termo constante, ele influencia no coeficiente binomial. Mas estaria certo, né? Coeficiente binomial, aqui é 4, escolhe 1. Porém, tá vezes 2, que é uma constante. Aí influencia no coeficiente binomial, mas veja que está certo. 4 escolhe 1, que está aqui, né? Certo? 4x cubo, tá aqui, 4. Porém, um dos termos é constante, então aí tem que considerar esse 2, né? Agora só deixa eu ver a seguinte coisa, pessoal. Tá certo. É isso mesmo. Então, a gente teria exatamente esta resposta daqui, tá, pessoal? 4x ao cubo. 4 é o coeficiente binomial, porém, tem que lembrar de, se tiver uma constante, multiplicar pela constante, tá? No termo. Então, como você viu, eu posso obter exatamente todo coeficiente, todo termo que eu quiser daqui da minha expressão, tá? Eu posso obter todo esse termo. Lembrando que tem que multiplicar pelo b. Lembra disso. Por isso que eu tive que considerar o 2 ali, tá, gente? Tem que lembrar do 2. Exatamente por causa disso. Mas eu creio que talvez eu tenha feito alguma coisa errada, porque eu acho que naquela expressão já era para ter aparecido 2.
multiplicando ali, tá? Bora fazer de novo. Bora fazer aqui de novo, tá, pessoal? Isso aqui é x mais 2 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado. Concordam comigo? X quadrado mais 4x... eu fiz alguma coisa errada na outra. Mais x quadrado mais 4x mais 4. Bora lá, agora vai sair certo. X à quarta. Eu tava estranhando aqui. Mais 4x cubo. Agora sai certo, pessoal. Aí aqui, ó, 4x cubo. 8x ao cubo. Agora tá certo. Oxe, eu tava estranhando, velho. Oxe, a expressão funil 2, não tem como, né? É o cansaço, pessoal. Eu estranhando aqui. Oxe, eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Mas agora tá certo aqui. Desculpem pelas gafes, né? Acontece. Cara, eu não tô me esforçando muito nem pra pensar também. Então, isso aqui é o binômio de Newton, né? A gente pode obter qualquer termo que eu quiser assim, tá? Aí agora, por exemplo, agora, para vocês sacarem só, se eu tenho esse termo daqui, ó, tem que prestar atenção. Por quê? Porque o x que está no segundo termo, ele vai influenciar quando multiplicar pelo primeiro termo, porque vai aumentar o índice, já que é o mesmo x, né? É o mesmo número. Então, ele aumenta o índice da multiplicação. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado quando ocorrer isso daqui, tá? Então, Matheus, qual cuidado? Como que a gente faria? Imagine que eu quero o coeficiente do mesmo termo, x cubo, certo? O que eu quero? Eu quero a seguinte coisa. T de k mais 1 é igual n escolhe k, 4, escolheu k, a 4 menos k, b elevado a k. Substitui a e b. Quem é a? X. Quem é b? 2x. Observe que, utilizando as propriedades da potenciação, nós temos x elevado a 4 menos k vezes 2 elevado a k vezes x elevado a k. Então, isso é 4, escolhe k, x 4, x a quarta, né? K vai embora, concorda comigo? Né, pessoal? K vai embora com esse daqui, soma, propriedade de potenciação, vezes 2 elevado a k. Então, observe, pessoal. Observe a seguinte coisa. Que eu teria aqui este termo é x à quarta. Aí você fala, mas Matheus, eu quero que eu tenha um termo x cubo, Matheus. E aí? Então, bora lá, pessoal. O que eu quero é a seguinte coisa. X. E qual é o negócio, pessoal? Se eu coloco x em evidência aqui, eu teria x à quarta vezes x mais 2 elevado à quarta, né? Eu posso colocar x em evidência aqui dentro do parêntese. E ele sai. Então, observe que ao fazer isso, então eu estou multiplicando por x à quarta, que é esse x à quarta aqui, tá? E eu tenho exatamente a expressão anterior. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal, para vocês? O que a gente vai fazer? 4 menos k, você sabe que tem que ser 3, ou seja, k teria que ser 1, né? K teria que ser 1 aqui. Aí tu teria T2, por exemplo. 4 escolhe 2, né? 4 escolhe 1, aliás. 4 menos 1, 3. Mas qual é o problema disso? Você vai ver agora. 2. Tá vendo que vai ficar x à quarta? Vai ficar, então, igual a n? Isso aqui vai acontecer sempre, pessoal. Por quê? Ó, se eu coloco k como 2, ou seja, vai ficar 4 menos 2, 2. Porém, 2 daqui, que é o k. Então, vai ficar quarta. Então, x à quarta é como se fosse, entre aspas, uma constante deste termo. Então, por causa desse x à quarta, ele vai elevar todo termo x cubo. Então, não vai ter um termo x cubo específico em x mais 2 elevado à quarta. Vai ter x cubo, porém, aqui. Mas vai ter o x à quarta que vai multiplicar e aumentar o grau do x cubo. Perfeito? Então, pessoal, não existe termo x cubo nessa expressão, tá? Que eu fiz. Tá bom, pessoal? Bom, essa é a ideia de binômio de Newton. No próximo vídeo, a gente vai fazer exercícios, tá? Eu vou trazer exercícios aqui.
Aí vai fazer mais 2 exercícios, creio eu. Vai fazer triângulo de Pascal. Vou mostrar um jeito, pessoal, pra gente não ter que ficar calculando essa combinação daqui, ó. Existe um jeito que se chama triângulo de Pascal, que é uma espécie de divisão. Lembra que quando você divide, por exemplo, 10 dividido por 2, você faz esse algoritmo aqui? Então ele vai fazer essa mesma coisa, ele vai criar um algoritmo. Esse algoritmo da divisão, para quem não sabe, se chama algoritmo de Euclides, que é exatamente essa forminha de desenhar a divisão e usar aí. É uma forma que a gente decora e que, é usada e sempre vai ser usada. E então a gente vai ter também uma forma de calcular essas combinações, não precisando calcular números tão grandes, tá bom? É um algoritmo, se chama triângulo de Pascal. Aí a gente vai ver propriedades desse triângulo de Pascal e vai aplicar tudo isso em exercícios. E aí acabou o binômio de Newton.